Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está sintonizando agora no nosso podcast. Seja bem-vindo ao Insight Room, o seu novo espaço de confabular, pensar, criar, desenhar e prever os próximos passos para o seu negócio, para a sua vida e para o mundo. E o Insight é sempre o primeiro passo de tudo, é o início, a primeira explosão que leva à mudança e a gente está aqui para te ajudar a chegar lá. A cada episódio a gente traz um convidado diferente para debater um tema. A temática é sempre atual, pertinente e quente no mundo. E aqui não é debate só por debate, aqui a gente traz discussões e questões importantíssimas e o mais importante, insights práticos. E aproveita que você já está aqui e dá um seguir aí no Insight Room, seja onde você está ouvindo este episódio. Segue o nosso programa para não perder nenhum episódio. E o Insight Room de hoje acontece com o apoio da GH Academy, uma escola de criatividade. O propósito, formar pessoas criativas fodas, sem blá 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 e com muita mão na massa. É conteúdo do mundo real, com aplicação prática, imediata, totalmente conectada com o que está acontecendo no mundo. E se você está buscando ser uma pessoa mais criativa, procure um dos cursos da GH Academy. E a galera que escuta o Insight Room tem 20% de desconto em qualquer um dos cursos. Então lá no carrinho de compras, coloque o cupom Insight de Ouro, tudo junto, Insight de Ouro, tudo junto, e você já tem aí 20% de desconto na manga. E já aproveita e já segue o Instagram também da GH Academy, que é @GH Academy nas redes sociais. Só procurar lá GH Academy com Y no final nas redes sociais e segue os caras lá para vocês não perderem nada do que está acontecendo com eles lá também, tá bom? Então GH Academy é a sua escola de criatividade e de inovação. Segue a galera lá, @GH Academy. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre um assunto super relevante, bem desafiador no mundo dos negócios, principalmente quando a gente considera o mercado brasileiro atual. O nosso tema hoje é desafios, gestão e modelos de negócio de médias empresas. Só para vocês entenderem, aqui no Brasil, uma empresa que fatura 10 milhões por ano é considerada uma média empresa, assim como uma que fatura 300 milhões. Mas será que elas têm as mesmas dificuldades? Como entender o que o seu médio negócio precisa para evoluir? E é sobre isso que a gente vai conversar hoje com a nossa super convidada, a Marina Borges. E a Marina é head da MID Falcone, consultoria em gestão do Grupo Falcone, que foi criada lá em 2020 para atender especialmente as médias empresas. Na Falcone, desde 2007, ela virou sócia em 2009 e assumiu a frente da MID logo depois. Com mais de 15 anos de experiência em consultoria de gestão, sendo 7 deles atuando internacionalmente pela Falcone, a Marina é uma das maiores referências quando o assunto é consultoria empresarial. Essa é a nossa super convidada de hoje. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Insight Room. Marina, seja muito bem-vinda aonde esse podcast te encontra. Muito boa tarde, Gustavo. Boa tarde, ouvinte. Eu estou hoje em Santo Amaro, em São Paulo. Maravilha. Marina, eu já te apresentei um pouquinho aí na introdução do programa, já falei um pouquinho da tua trajetória, mas eu quero ouvir de você. Conta um pouquinho da tua trajetória, o que te trouxe até aqui, conta um pouquinho das tuas histórias aí, o que te trouxe até a Marina de hoje. Gustavo, eu abro a boca e todo mundo já percebe que eu sou mineiríssima, né? O meu sotaque não esconde. E eu sou natural de Patos de Minas, saio de Patos com 16 anos para estudar em Belo Horizonte, então concluí ensino médio em Belo Horizonte, fiz faculdade de administração com foco em finanças em BH e logo que eu concluí minha universidade, eu entrei no mundo da consultoria. Eu tinha atuado em consultoria júnior na minha faculdade, me apaixonei e fui procurar as melhores consultorias e me candidatei naquele momento no processo de trainee na época da Falcone. E entrei para o quadro da Falcone em 2007. Não era Falcone nessa época, né? Nessa época era INDG. Ainda, Instituto de Desenvolvimento Gerencial. Um nome sexy, né? Instituto de Desenvolvimento Gerencial.
Mas fiz carreira na Falcone e aí passei por todos os níveis que a gente tem, desde analista, consultora sênior, líder, gerente de projeto. Me tornei sócia da empresa em 2019. Quando me tornei sócia, eu estava com uma atuação internacional, responsável por nossos projetos na Europa. Tive uma trajetória internacional dos 15 anos que eu atuo na Falcone, de 6, 7 anos fora do Brasil. Desses 7, foram 4 na Holanda, em Amsterdã, onde eu estava morando até final de 2020. E retornei para o Brasil em 2020, então agora está fazendo 1 ano que eu estou de volta. E no início de 2021, eu comecei a fazer uma transição das minhas responsabilidades que eu tinha dos projetos da Europa, numa célula nova de abrir novos negócios na Falcone. E no meio de 2021, eu assumi o nosso braço de médias empresas, que é a MID Falcone. Então, hoje eu estou na frente da MID e a gente está muito feliz com o que a MID tem de propósito e com o que a gente quer alcançar. É muito legal. A MID é uma empresa muito interessante. Conta um pouquinho, especificamente. Agora vamos entrar na MID. O que é a MID? O que ela faz? Quem ela ajuda? A MID, Gustavo, foi criada com o propósito de democratizar a gestão no Brasil. Então, a gente, muito em linha, né, com o propósito que a gente tem na Falcone, que a gente acredita fortemente que empresas melhores constroem uma sociedade melhor. E através de eficiência nessas empresas, melhorando o índice de maturidade em gestão, a gente acredita numa progressão na economia, desenvolvimento da sociedade como um todo, geração de empregos. E a MID nasce para a gente democratizar o acesso dessas melhores práticas de gestão e auxiliar as médias empresas na medida das médias empresas. Então, é um programa customizado, a gente estudou bastante o mercado de médias empresas antes da gente abrir a empresa e a gente quer muito levar aí uma melhoria de resultados, capacitando e desenvolvendo as competências de gestão das lideranças das médias empresas também, levando esse conhecimento aí além do que a gente tem hoje, né? Além das grandes empresas, para um mundo dessas médias. Uhum. Me define o que é média empresa. Porque a gente vê assim, e a gente fala empresa, legal, mas às vezes para quem está ouvindo a gente não sabe exatamente o que é uma média empresa. Muito bom. Mim, média é grande já. Muito bom ponto, porque o BNDES traz uma classificação de média empresa, que são as empresas que faturam de 5 milhões a 300 milhões no ano. Nossa, tá? Isso é um range muito grande. É um range muito grande e claro que depende muito do resultado dessa empresa, né? Então, se a gente tem empresas que têm margens aí de 60% e tem empresas que têm margens de 2%. Então, obviamente que uma empresa de 100 milhões com margem de 60 tem um tipo de saúde financeira e uma empresa de 100 milhões com margem de 2 tem outro tipo de saúde financeira. Mas para a gente delimitar o range que a gente quer acessar e que a gente quer levar à prática de gestão, é esse range de 5 milhões a 300 milhões. E dentro desse mundo a gente tem clientes já de todos os portes, né? O programa que a gente criou dentro da MID, a gente inicia uma transformação gerencial de forma muito descomplicada, colocando na prática conhecimentos de gestão e conseguindo atender todos os portes que estão nesse range de empresas. Mas eu imagino, né, Marina? Eu imagino que uma empresa que fatura 5, 10 milhões de reais, que para muita gente que está ouvindo, a gente já é uma empresa, né? A gente sabe que não é tão grande assim, mas para alguém que está ouvindo, para uma que fatura 300 milhões, os problemas devem ser diferentes ou não? Ou os problemas são parecidos? As dores, vamos dizer assim, as dores. Que dores que esses caras têm? Gustavo, eu diria que essas dores, né, os desafios, eles são parecidos, entretanto, a ordem de grandeza da dor, se ela é uma dor mais forte ou não, ela pode mudar. E aí, quando a gente está falando de dores, tem muitas dores, né, que a gente poderia dizer aqui, mas falando as mais comuns, a gente sempre enxerga lideranças muito sobrecarregadas, com envolvimento em todos os temas das empresas, da estratégia à operação. Então, a gente vê aí empresas muito centralizadas, com decisão muito centralizada. Isso é uma dor grande. Teve outro dia que um CEO de uma média empresa
a gente perguntou, por que você está contratando a gente, né? Ele falou, porque eu quero tirar férias. Eu quero tirar férias. Nossa. Então, enfim, obviamente que levando o nível de maturidade, né, ele conseguia descentralizar responsabilidades que estavam na mão dele e ter um tempo um pouco mais livre. Mas além dessa liderança sobrecarregada, a gente fala também muito de necessidade de profissionalização da empresa. E aí, profissionalização de ter mais maturidade em gestão mesmo, sabe? Falta clareza das diretrizes. Muitas vezes a diretriz está muito consolidada no nível estratégico, no dono da empresa, né? Nossos clientes, muitas vezes, são empresas de dono. E essas diretrizes... Empresa de dono é tipo empresa quase que familiar ou não? Muitas vezes, sim. Familiar. Muitas vezes, e essas diretrizes, muitas vezes, não chegam no nível tático, no nível operacional. Então, falta clareza do nível operacional, entender qual que é a contribuição do seu trabalho para o todo da empresa. Tem a ausência de indicadores e a ausência de metas que são desdobradas também. Muitas vezes o resultado é controlado no nível do financeiro, né? Um resultado fechado no financeiro e isso não está desdobrado. E aí tem processos que não são aprimorados, com foco em melhorias de resultado, são processos que são trabalhados sem ter uma meta finalística muito clara, definida. E com isso vem falta de... Muitos reclamam, né? Falta de treinamento da equipe, que na verdade é uma falta de maturidade gerencial, né? Então, como desenvolver essa capacidade nas equipes. Ausência de rituais de gestão. Muitas empresas, às vezes, falam, eu tenho muitos indicadores já, mas não fazem nada com aquilo. Não... Isso é só número, é só planilha do Excel. Acompanham muita coisa, mas eu sempre falo, gente, o indicador, ele indica alguma coisa, né? A partir do momento que ele te indica alguma coisa, você tem que fazer alguma coisa com aquilo, né? E então, é muito importante a gente entender o que esses indicadores estão nos orientando e a gente tomar ações com isso, né? E não só medi-los por simplesmente medir. Eu sempre defendo que poucos e bons, principalmente para quem está começando a evoluir em práticas de gestão. Eu acho muito legal. Você usou a palavra gestão como se fosse uma segunda-feira, um sol. É muito maravilhoso ver isso. Explica pra gente o que é a tal da desdobramento de meta. Tá. Desdobrar a meta significa a gente entender o que são as diretrizes estratégicas da empresa. Então, o que é o sonho grande, né? Onde que aquela empresa quer chegar? A empresa tem um plano para daqui 2 anos, 3 anos? E como que a gente pega esse plano e transforma ele em coisas menores, mais tangíveis para o ano corrente? Então, se eu tenho um sonho grande para daqui 5 anos, qual que é o tamanho do meu sonho para 2022, 2023, 2024? E no ano de 2022, como que eu vou transformar esse sonho grande que eu tenho, essa minha grande meta, em metas menores? E aí, a gente distribuir essa meta, o que é a responsabilidade? Se o meu comercial tem que vender X unidades para atingir um faturamento Y, a minha produção vai ter que produzir. Se a minha produção tem que produzir, qual que é o meu tempo da minha logística em entregar para eu conseguir agradar o meu cliente e, consequentemente, emitir aquele faturamento. Então, exemplos muito simples aqui dessas 3 áreas, né? Produção, logística e comercial, mas no desdobramento de metas, essas interconexões entre áreas, ela é essencial. E é complicadíssimo esse negócio. Sabe que na verdade, a gente fala assim, não é tão complicado, mas não é simples de fazer na prática. Porque requer muito alinhamento entre as áreas. A galera tem que conversar. A galera tem que conversar. E isso é outra dor que eu posso citar muito clara das médias empresas. É cada área fazendo por si, sem muito alinhamento, cada um olhando o que é o objetivo da sua área de forma muito específica, sem ter as coisas conectadas e sem ter a clareza de que tudo aquilo converge para uma diretriz única, né? Porque como não tem o desdobramento, as pessoas não conseguem enxergar essa visão do todo, que a gente chama muito de visão sistêmica, né? Não só olhar para a sua área de forma isolada, mas saber a conexão que existe entre tudo. E aí esses indicadores, eles precisam estar matematicamente casados, né, com as outras áreas. Porque eu não posso simplesmente olhar somente a minha área sem saber o impacto que aquele meu indicador está causando em outra área, né? Em primeiro lugar, o resultado da empresa como um todo.
Então, é garantir conexão e, para isso, precisa de muita conversa, é importante fazer os rituais de gestão, é importante colocar a galera junto numa mesa para discutir e para ter visão do caminho único, objetivo único da empresa. Sabe, quando tu falava, me trouxe a lembrança do negócio que a gente fala lá no Vale, chamado The North Star Metric, que é uma métrica, que é um indicador que as empresas grandes têm lá, tipo Spotify. Quantos eles medem lá, tem na parede, quantos minutos o usuário está ouvindo música na plataforma. E todas as áreas precisam apresentar projetos e produtos, melhorias, para impactar aquele indicador. Aquele indicador, não importa a área que você está, você tem que impactar naquele indicador especificamente, que é o que está, que eles chamam de North Star Metric. Né? Me pareceu muito parecido esses dois conceitos aí, de desdobramento versus... Claro, desdobramento tem muito mais detalhe, né? Imagino eu. Deve ser uma super árvore esse negócio. É uma super árvore de indicadores. A gente, consultora, adora isso. Agora, um ponto interessante disso que você está falando, eu acho que nos primeiros anos de atuação na Falcone, a gente... Era mais comum você ter um foco muito grande em indicadores financeiros e ponto. E empresas olhando aquele indicador financeiro, que afinal é o que sustenta, né, a empresa, é óbvio, eu não estou falando aqui que indicador financeiro não é mais importante de forma alguma, mas cada vez mais as empresas olhando também para indicadores de qualidade, indicadores de gente, indicadores de ESG, né? Então, diretrizes que alimentam todos os stakeholders, não só o acionista, né? Mas a sociedade, os funcionários. Então, é importante a gente, quando está fazendo um planejamento estratégico, olhar para esse todo e, claro, ver o que a empresa quer priorizar para aquele ano corrente, que pode ser um indicador de meio ambiente, ou pode ser um indicador de qualidade, ou pode ser um indicador de gente. Porque a minha sugestão é sempre começar com uma coisa de cada vez até você ir melhorando a sua maturidade, né? Se você não mede nada, não adianta querer medir tudo de uma vez e achar que você vai fazer uma transformação em tudo de uma vez. Eu defendo muito começar com menos e fazer bem feito para ir evoluindo devagarzinho em cada uma das alavancas que são importantes para você. Legal, alavanca, é uma boa palavra. Lever, se fala muito essa palavra também lá no Vale. Me diga assim, quais são as práticas de gestão? Coloca em bullet points aí. O que são práticas de gestão? Quais são essas práticas de gestão? A gente fala gestão. Eu tenho a impressão que muita gente não entende direito o que significa gestão. Ela é mais uma palavrinha meio que inovadora. Tu consegue botar algumas práticas de gestão? O que é isso? Tá. Eu vou falar de práticas de gestão, resumindo um pouco os 8 pilares que a gente tem dentro da proposta de valor do programa da MID, tá? Boa. A gente, primeiro, tem um foco muito grande em melhoria dos resultados dos nossos clientes, um foco em menor investimento em relação àquilo que ela está investindo, né? Então, qual que é o custo-benefício daquilo que ela está investindo? Desenvolvimento de competências de gestão das suas lideranças, uma implementação monitorada por profissionais que conhecem bem de gestão, uma jornada que precisa ser amigável e flexível com o que a empresa consegue acompanhar. Então, não adianta eu querer instalar a velocidade que eu quero para transformar o resultado de uma empresa. A gente precisa entender o momento de cada empresa, entender o momento de liderança também. E aí, acho que a gente precisa sempre olhar para benchmarks, não só internos, mas externos, né? E tentar trazer esses benchmarks para a empresa, para a gente ver o quanto que a gente pode melhorar esses resultados. Quando a gente fala dessas práticas de gestão do mercado, a gente acaba atuando em todos os pilares de conhecimento técnico, conhecimento de gestão e liderança, né? E o fator de liderança é um fator super importante para a gente fazer essa gestão acontecer dentro da empresa. Então, quando a gente está falando de melhoria de gestão, como a gente não está falando só de uma melhoria no nível executivo.
como que a gente tem uma melhoria em todos os níveis da empresa para a gente saber como que aquilo de fato está progredindo e melhorando o resultado principal daquela organização, tá? Então, não é só simplesmente acompanhamento de números. A gente precisa fazer alguma coisa com aqueles números, tá? Então, eu acho que tudo isso que eu falei um pouco, né? Desde melhoria de resultado, capacitação de funcionário, rituais de gestão, são meios para, no final, a gente elevar essa maturidade de gestão que vai criar valor para a empresa. Seja esse valor qualquer que seja, financeiro, de qualidade, tem que criar valor. O que é rito de gestão? O que é isso? Vamos lá. Rito de gestão, assim, ó. Se eu tenho um processo para acompanhar as metas na empresa, eu preciso fazer uma reunião em todos os níveis para garantir que aquilo está sendo acompanhado em todos os níveis. Então, eu posso ter um calendário que seja semanal, numa empresa que trabalha de forma mais ágil, geralmente agora as startups. Agora, indústrias mais tradicionais, por exemplo, trabalham com rituais de gestão mensal. Então, eu tenho uma reunião ali do meu nível operacional, com a supervisão, depois da supervisão com o nível gerencial, gerencial com o nível de diretoria, diretoria ali com o CEO e com o board da empresa. E cada um apresentando as suas metas, né? O que atingiu, o que não atingiu. Isso é semanal? Isso é semanal? Isso, na indústria, geralmente, é mensal. Mensal. O que atingiu, o que não atingiu. E para aquilo que não atingiu, você tem que ter, né, uma análise para mostrar por que não foi possível. Tanto uma análise de dados mesmo, quanto uma análise de causas. E aí você leva um plano de ação, que a gente nessa etapa chama de contramedida, né? Mas é o plano para retomar ao resultado inicial que você tinha como meta. E o papel da liderança é sempre um papel de orientação e de tirar pedras do caminho, né? Validar aquele plano. Faz sentido? Não faz sentido. Agora, eu estou falando desse rito, dessa forma na indústria. Se eu for levar para uma startup, eu estou falando de squads. Então, como que funciona o meu acompanhamento? Aí vou sair de indicadores para OKRs dentro das minhas squads. Que é tudo agile, né? É semanal. O que eu preciso mudar, o que eu não preciso mudar. E aí, essa liderança, ela é muito menos hierárquica, é uma liderança muito funcional, de acordo com o tema que a gente está definindo, né? Não importa o nível hierárquico, quem é líder é quem sabe mais daquele conhecimento que está sendo discutido. Legal isso aí, né? Legal. Mas da mesma forma a gente tem reuniões, ritos mesmo de gestão organizada. Às vezes na cultura mais agile é 10 minutos em pé ali por dia, né? Resolve. O stand-up meeting resolve, a gente combina, recombina. Então, mas é você criar essa governança que faz sentido para a cultura da sua empresa, para a velocidade. Cada empresa tem o seu rito próprio de gestão. Entendi, legal. E é muito diferente fazer consultoria para uma startup, para uma empresa tradicional? Essa diferença na cabeça de vocês, consultores, quando estão pensando na consultoria, ela é muito diferente? Olha, pensando na consultoria, não. O que é diferente, Gustavo, é a cultura da empresa. E aí, é até interessante você me fazer essa pergunta, porque parece que Agile ou OKRs está mais na moda, né, no Brasil nos últimos 2 anos. E aí a gente vê muitas empresas um pouco mais tradicionais querendo implementar um programa mais ágil e querendo usar OKRs no lugar de usar indicadores, por exemplo. O que acontece é que muitas vezes os gestores dessas empresas não estão preparados, porque é muito mais uma mudança de mindset, de cultura, do que de fato de metodologia. E aí tem até a gente tem na MID, né, o MID ágil, e tem várias startups usando o MID ágil, onde que a gente desdobra o OKR, etc. E aí tem uma empresa recente que contratou o programa da MID ágil, e a gente estava lá no squad discutindo e combinando. Aí vira o CEO da empresa para a consultora líder e fala: olha, na verdade, eu não concordo com o que foi combinado.
Cara, você estava no squad. Por que você, né, não trouxe os seus argumentos e pontuou isso lá? Então, deixa de ser ágil, porque agora a gente vai ter um retrabalho enorme, porque o presidente da empresa não concorda com o que o squad combinou, não autorizou ir para frente. Então, assim, faz sentido? Você está preparado para realmente implementar um programa ágil? Porque pode ser um tiro no seu pé. Porque em vez de você ser ágil, você vai demorar ainda mais do que talvez um programa tradicional. Você não está pronto para isso, sabe? Então, o que eu vejo também é que tem muito de modismo, pessoas querendo implementar, sem de fato entender os conceitos que estão por trás dessas novas ferramentas, vou dizer dessa forma. Interessante, interessante. E tem muita diferença, por exemplo, de uma empresa tradicional profissional, vamos dizer assim, né, que tem seus executivos contratados de uma empresa familiar. Eu tenho a impressão que deve ser muito mais complexo fazer consultoria numa empresa familiar, com muita gente dando pitaco. Gustavo, como empresas profissionais, familiares ou não familiares, tem um pouco de tudo, né? Agora, é um pouco mais comum nas empresas familiares, eu brinco, a discussão da reunião ela vai para o almoço de domingo, né? Então, acaba que existe um pouco mais de emoção nas discussões, existe uma sensibilidade maior, não é aquele negócio, discutimos aqui, vamos sair para um happy hour agora e tá tudo bem, e mudou o assunto. Não, o assunto continua, né? Então, existe um pouco mais de calor, assim. Mas a gente tem vários clientes familiares que têm cases de sucesso, cases de sucessão. E, inclusive, acho que a gente consegue adicionar muito para as empresas familiares, porque a gente leva maturidade de gestão e práticas que, às vezes, não eram usadas ali na primeira geração. E a gente consegue capacitar melhor, né, esses profissionais, essas pessoas, para poderem evoluir a perenidade do negócio, que muitas vezes é fantástico, né? Foi criado aí há 50, não sei quantos anos atrás, por um fundador, sem muitas práticas de gestão. Só que a gente sabe que o mundo evolui, né? A competição é completamente outra. E para você continuar o sucesso que esse fundador teve, você precisa aí de muito amadurecimento e ter mais eficiência, enfim. Muitas pessoas, se a gente muda, né? Imagina a gente olhar, há 3 anos atrás, cara, eu pensava diferente em algumas coisas. Então, o mundo também evoluiu. Não tem como uma empresa operar da mesma forma em 3 anos. Não tem como. Imagine 50. Então, e me diz uma situação assim, eu estou do outro lado, tá? Estamos aí, os nossos caros ouvintes, ouvindo esse belíssimo podcast. Tem uma empresa que fatura entre 5 e 300 milhões. Como ele se liga? Se é que já não se ligou, que ele precisa procurar alguém como a Midi, por exemplo. Como ele se liga? Que tipo de coisa ele precisa? Putz, cara, é verdade, tá na hora de eu buscar ajuda. Eu acho que se esse gestor ele tá sentindo que ele tá o tempo inteiro ali apagando incêndio, né? Muito envolvido nos problemas operacionais, resolvendo as questões que são mais urgentes e não as que são mais importantes, esse é um bom indício, né? Se você não tem muita clareza de qual que é o resultado que você precisa entregar no final do ano, né, das metas, tanto da sua área quanto das outras áreas, esse também é um bom indício. Se você tem nível gerencial, nível de diretoria muito afogados na operação, sem ter tempo na sua agenda para pensar na estratégia da empresa, é um outro indício. Então, são essas coisas que as pessoas, às vezes, acabam que não tem nem tempo muito de pensar, porque estão tão afogadas na rotina da empresa. Uhum. E tem alguns mitos, né, Gustavo, que é aquele negócio assim, o olho do dono que engorda o gado. Mais ou menos, né? Porque a empresa começa a crescer e aí o olho do dono não consegue mais ver tudo. Então, nesses casos, geralmente a gente vê uma sobrecarga muito alta da liderança e com questões operacionais sendo praticadas por executivos, um microgerenciamento enorme. E aí, se você tem microgerenciamento, você acaba tendo bons colaboradores desmotivados, né? Sim, vai totalmente contra o dia inteiro. Totalmente contra o que está super em vigor, né? Dar para o colaborador um senso de dono, por exemplo. Então,
Esses são alguns dos indícios que a pessoa, se ela tiver um deles, acho que a gente consegue ajudar um pouquinho numa evolução. Muito legal. A gente vai para um intervalinho, fica aí, a gente volta daqui a pouquinho com mais Marina da Midi Falcone. E como você já sabe, nos intervalos aqui do Insight Room, a gente sempre traz um giro de notícias rápido. Então bora para a notícia de hoje. Super de encontro com o nosso assunto de hoje, o Ministério da Economia lançou um programa de crédito para mulheres empreendedoras. O projeto é chamado de Brasil para Elas e tem o objetivo de incentivar e facilitar o empreendedorismo feminino. A iniciativa tem 3 pontos focais: o desenvolvimento de ambiente de negócio, educação empreendedora e a transformação social. Interessante, né? Pois é, o Brasil para Elas conta com o apoio do Sebrae na capacitação e na qualificação para mulheres que começam a empreender ou planejam a desenvolver um negócio próprio. Além disso, a iniciativa conta com o apoio do Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Banco da Amazônia, o BASA, que vão oferecer linhas de créditos especiais para micro e pequenas empresas. E se você quiser conferir mais, a fonte dessa notícia é lá na exame.com. Exame.com, vai lá na busca e procura por Brasil para Elas. E a gente está de volta com a Marina da Midi Falcone. Agora eu quero saber, Marina, é legal ser consultor? Gustavo, eu acho super legal, né? Não é à toa que eu tô atuando como consultora tem 15 anos. É claro que eu acho que tem muitos desafios, como qualquer profissão, tem muita dedicação. E aí eu vou falar assim, antes da pandemia, né? Muita viagem, uma rotina cansativa de deslocamento. Você tem que gostar de conhecer gente nova, porque a gente está o tempo inteiro em novos clientes. E não só gente nova, mas negócios novos, né? Mas eu acho que isso te dá uma visão de mundo fantástica. Igual eu tenho experiência em indústria pesada, no mundo de beleza, no mundo de marketing, em leasing de carros, no setor financeiro. Então, você adquire uma experiência muito grande de diferentes setores e, a partir de um tempo, você acaba resolvendo ali aquilo que mais te agrada e começa a se especializar em algum segmento, né? Legal. Mas você tem uma visão muito ampla do mercado. E não só do mercado, como também de culturas. Eu já atuei no Brasil, literalmente, de norte a sul. Já tive projetos em Boa Vista, Arapiraca, Macapá, aí no norte. E indo para o sul, em Lages, Maringá. Muita atuação em São Paulo, em Belo Horizonte, no Rio. Então, você acaba conhecendo muito desse Brasil. Eu atuei também, morei 1 ano na Alemanha, 1 ano nos Estados Unidos, morei 3 meses na China, 4 anos na Holanda, tudo atuando pela Falcone. Quando morei na Holanda, tive time em mais de 21 países, então conhecendo culturas muito diferentes ali, por mais que a gente estava sempre pertinho um país do outro, né? Mas culturas muito diferentes, às vezes dentro da mesma empresa, esse gerenciamento de stakeholders, de culturas, é um desafio que te traz muito aprendizado. Então, eu tenho um brilho no olho, uma paixão enorme pelo mundo da consultoria, pelos aprendizados, sou muito curiosa, gosto sempre de estar estudando e conhecendo coisas novas. Agora, é uma profissão que requer dedicação, requer, de fato, gostar. Eu acho que é aquele ditado, né? Assim, trabalha com aquilo que você gosta, que não é trabalho, né? Mas eu acho legal. Respondendo sua pergunta, eu acho bem legal. Não, é incrível. Essa jornada é realmente incrível. E o que faz um consultor no seu dia a dia? O que eu passo o que faz? Resolve problema. Resolve. Boa. Um consultor no seu dia a dia resolve problema de diferentes tamanhos. Então, desde problemas, vou dizer ali, de uma base de dados, né, de problemas analíticos, problemas literalmente operacionais, quando você é um pouco mais júnior, quando você está começando aí no mundo da consultoria, até problemas muito mais complexos de gerenciamento de stakeholders grandes. Então, a gente está o tempo inteiro resolvendo o problema dos nossos clientes, tentando buscar o que há de melhor em solução para adicionar valor para os nossos clientes. Se eu tiver que resumir, é literalmente isso. O consultor resolve problema dia a dia, um atrás do outro, de diferentes tamanhos.
Que legal, não? Eu achei interessante que você deu o exemplo antes, você usou a palavra benchmarks, né? Que na verdade benchmarks, para quem não sabe, é referência, né? Então eu imagino que grande parte também do dia a dia é olhar para o mundo, olhar para outras empresas que vocês atendem, ou pegar a experiência que vocês adquiriram de outras empresas e aplicar naquela que vocês estão, no problema que vocês estão resolvendo hoje. Perfeito, Gustavo. E aí, com o acesso que a gente tem, né, em muitas empresas, na mídia a gente já está com mais de 110 clientes ativos na nossa base. Então, a gente vai criando uma base de dados de indicadores, de benchmarks, de saber como que é a eficiência. E a mídia, por nascer dentro da Falcone, a gente acaba tendo acesso, né, a toda a gestão do conhecimento aí também que a gente tem dentro da Falcone e usando, né, isso como referência para a gente levar e para a gente orientar os nossos clientes nas melhores práticas de mercado do segmento que ele atua. Que legal. E agora eu quero treta. Marina, eu quero treta. Eu quero saber os problemas que vocês... Tu falou assim, ó, consultor só resolve problema. Bom, eu quero saber alguns deles, assim. Conta pra nós que tipo de problema vocês enfrentam no dia a dia. Dá alguns exemplos, assim. Gustavo, é treta atrás de treta, viu? Mas dentro da mídia, olha, um ponto que eu diria que é uma treta, às vezes, principalmente nas empresas familiares, às vezes são mantidas pessoas da família, mesmo sem essas pessoas performarem, né? E eu acredito muito em meritocracia. Então, eu sempre falo assim com os donos dessas empresas, né? Olha, não é porque é seu filho, ou seu sobrinho, ou seu irmão, que a gente vai manter, que você deveria manter essa pessoa nesta posição, né? Ela tem que ser mantida de acordo com a performance dela. E aí, acaba que existe uma confusão ali, né, de racional com emocional, porque eu quero dar uma chance, porque eu quero dar uma oportunidade. E eu falo assim, gente, cada um faz o que quer com seu resultado, com seu lucro. Agora, olhando para a empresa, a gente tem que sempre defender uma gestão profissional e depois, se você quiser, né, dar algum tipo de remuneração para a família, independente de ela trabalhar ou não, essa decisão é sua. É mais comum a gente ver esse tipo de mistura de sentimentos do racional com emocional para o gestor tomar coragem de desligamento ou não de um membro da família, por exemplo, que não está performando. E aí o que é muito importante, eu acho também assim, cada pessoa tem que ter uma compensation, né, uma remuneração total, não só do salário fixo, mas de bônus, etc., conforme o tamanho da responsabilidade e conforme o cargo. Agora, se a pessoa é dona, prolabore, é outra história. Aí você distribui o tanto de lucro que você quiser, né? Mas se é uma empresa de médio porte e o salário de um diretor deve ser 10, tem que ser 10. Nós não vamos pagar 50 só porque aquela pessoa é membro da família, né? Isso então, deve ser muita treta. Nossa Senhora. Porque às vezes acaba tendo salários super inflacionados conforme a função que aquela pessoa está exercendo. E isso prejudica o resultado da empresa, né? Então, o que a gente sempre tenta explicar é, esta função no mercado, né? Ela está aqui, range mínimo, range máximo, e aí você resolve ali o patamar de salário que você quer pagar, você pode até ir no range máximo, mas você pagar 5 vezes mais do que aquela função vale no mercado não faz sentido. Você prejudica o resultado da empresa, você pode estar até prejudicando, via de regra, vou dizer assim, outros membros da família que não atuam na empresa, né? Sim, imagino. E aí... existe muita treta nisso, de fato. Nossa, porque... deve ser muito louco isso. Isso deve ser muito louco. O cara tá ganhando não são decisões fáceis. Não, e o cara tá 2, 3 anos ganhando aquele salário. Aí chega os consultores da Falcone, da Amit Falcone, e falam, cara, esse cara está ganhando demais. O range de salário dele não é esse. O cara tá 2 anos recebendo aquilo já. Cara, deve ser uma... Nossa, deve ser uma... obviamente que, principalmente quando as empresas têm sociedades, né? A gente precisa levar isso para os sócios tomarem a decisão. A gente aponta os problemas e a gente aponta cenários para as pessoas seguirem, né? Agora, quem vai decidir seguir ou não é o dono da empresa, é o gestor da empresa, o executivo da empresa. A gente aponta e a decisão é completamente do cliente. A gente sugere, né?
A gente não é daquele tipo de consultor que fica em cima do muro, não. A gente tem a nossa opinião é forte, sempre visando o melhor para a empresa. E aí o gestor toma a decisão que ele acha mais adequada. Muito legal, muito legal. E Marina, eu quero uma história de sucesso. Eu quero uma história, aquela história que assim, cara, nossa, essa história na minha carreira, ela foi marcante. História que transformação. Tem alguma boa? Olha, na minha carreira tem uma história muito boa de transformação, que foi um cliente europeu e a gente foi contratado por esse cliente para a gente executar a transformação que eles tinham na estratégia. Então, eles tinham feito, inclusive, um planejamento estratégico com uma consultoria que faz fortemente estratégia, tá? Uma consultoria americana. E nos levaram para a gente fazer a execução da transformação que estava escrita na estratégia. E aí a gente conseguiu aterrissar essa estratégia, transformando isso nas iniciativas, né? Não só nas principais áreas da empresa, que a gente chamava lá de value drivers, como também em cada uma das operações, em diferentes países. Então, a gente fazendo, vou usar a palavra aqui mais uma vez, o desdobramento da estratégia, tanto funcional como de forma hierárquica também, e garantindo que para cada uma dessas iniciativas a gente tinha um plano de ação muito consistente. Foi um trabalho muito grande, um trabalho feito a muitas mãos, onde a gente trabalhou com culturas muito diferentes, um time muito diverso, e foi muito legal a gente conseguir aterrissar mesmo essa estratégia dentro da organização. Hoje estou falando dessa forma, foi um trabalho que a gente teve em parceria com esse cliente por mais de 4 anos. Nossa, tá? 4 anos para executar. A gente trabalhou em ondas, tá, Gustavo? Então, como eram muitos países, a gente começou priorizando os 5 maiores países, depois a gente foi para outra onda de países e adicionando sempre mais áreas e mais países. Então, assim, o rollout completo demorou esses 4 anos. E aí a gente também saiu de estar trabalhando somente nas iniciativas de transformação, como para trabalhar também no resultado operacional da empresa como um todo, levando metodologia para a organização como um todo. Foi uma parceria de super sucesso, que a gente tem um super orgulho. O presidente dessa empresa até criou uma expressão, ele falou: nós vamos falconizar a empresa, né? E aí virou um falconization case. Essa foi uma experiência muito boa na minha carreira e que eu atuei como líder de projeto, na frente, liderando esse projeto. Agora, trazendo um pouquinho aqui para a mídia, a gente tem muitos cases de sucesso já. A gente tem cases no varejo farma, por exemplo, onde a gente conseguiu aumentar 15% de lucro líquido de uma empresa desse setor no Nordeste. Essa empresa tem 115 lojas, atua em 40 cidades brasileiras e agora, até no final de 2021, a gente está concluindo aí a abertura de mais 10 lojas. Então, pensa quanto a gente está aumentando também. Nossa, de novos empregos, são dezenas de novos empregos. Excelente. A gente tem cases de sucesso na indústria, então uma indústria de produtos de conservação, por exemplo, do sul do Brasil, nós conseguimos ajudá-los a aumentar em 21% sua produção em 5 meses de projeto. Nós levantamos maneiras de otimizar a eficácia da principal célula produtiva, e aí a gente conseguiu fazer mais unidades por mês, literalmente. Temos outro exemplo no setor de construção, onde a gente superou a meta que a gente conseguiu estabelecer com eles. A gente passou de 25 milhões em média de faturamento em 2020 para 50 milhões em 2021. Dobrou? Nossa, dobrou? Dobramos o faturamento de vendas, tá? Em construção, uma atuação muito forte com a área comercial, né, da empresa. Temos exemplo em marketing digital, tá? Opa. Uma empresa também do sul, de Maringá. A gente conseguiu fazer a integração aí de áreas, ganhando velocidade na implementação de processos e iniciando a transformação cultural. O CEO dessa empresa de marketing digital fala: eu me sentia muito perdido em um mundo de dados desordenados. E aí a MID veio para me ajudar a ter mais respaldo na minha tomada de decisão. Temos um exemplo muito bacana na indústria de móveis e estofados, que a gente conseguiu também crescer a venda em 58% em valor e 17% em volume, após a mudança que a gente desenhou junto do rumo empresarial que a empresa estava tomando.
Então, temos alguns exemplos aí em diferentes segmentos. A mídia hoje está atuando em mais de 20 segmentos, tá? Então, a gente está feliz de ter o programa dando certo, não exclusivamente em segmentos específicos, né? Muito legal. Não, muito legal. E contribui também com o propósito de vocês, né? Que é melhorar a economia do país, né? Você falou no início de fazer os empreendedores ser mais felizes, né? Enfim, levantar a moral do empreendedorismo. Isso é muito legal, né? Muito legal. Eu, às vezes, quando eu estou conversando com os nossos clientes, e é engraçado porque eu sou uma pessoa que eu me envolvo muito nas histórias. Então, a gente, né, escutando toda a história ali de empreendedorismo dessas médias empresas e de luta mesmo, né? Porque não é fácil, né, ser empreendedor no Brasil e chegar num porte de média empresa, é mais difícil ainda. E aí, quando a gente começa a escutar os problemas e a gente sabe aqui do nosso lado como que práticas, às vezes, simples de gestão podem mudar a vida das pessoas, a gente fica numa certa ansiedade, assim, de ajudar. E é claro que, assim, desafios de cada um são únicos, né? A gente sabe, assim, que os desafios são diferentes, mas a gente acredita muito que método pode, de fato, melhorar a forma, né, de fazer. E aí, mesmo que a gente tenha aí problemas básicos, a gente acredita que o simples bem feito, o simples com metodologia, já adiciona muito valor. Olha aí. Dica de ouro. Marina, muito obrigado pela tua participação. Foi muito legal, foram muitos insights. Tenho certeza que se tem algum empreendedor ouvindo, esse empreendedor está saindo daqui inspirado. Gustavo, eu que super agradeço, um prazer enorme estar aqui com vocês. E nós, na Falcone, na Mídia Falcone, estamos de portas abertas aí para conversar com você. E obrigada, ouvintes, pelo seu tempo de estar aqui conosco. A Marina é demais, adorei o nosso papo e tenho certeza que você aí do outro lado também curtiu demais. E o Insight Room vai ficando por aqui, galerinha. E para não perder nenhum episódio, para você ficar por dentro de todas as novidades e dos nossos conteúdos exclusivos, segue lá o nosso podcast no Instagram, no @InsightRoomPodcast. De novo, @InsightRoomPodcast. E para este episódio, assim como todos os outros, chegar até você, tem um time demais trabalhando do lado de cá. Vamos a eles! Na direção executiva, nós temos Otávio Augusto. Na produção e roteiro, são de Vitória Rondeiro, Maria Clara Goldani, Érica Vilarinho e Letícia Ferreira. E na identidade visual e direção de arte, nós temos o Vitor Dutra e o Jackson Silveira. E eu sou o Gustavo Anzi e eu te espero no próximo episódio do Insight Room. Valeu, falou!